O Centrão muda a estrutura de ministérios e causa insatisfação entre integrantes do governo Lula. Quem vai contar tudo pra gente ao vivo, direto de Brasília, dessa vez ele mudou o cabelo, é o João Pedro Melo. Bom dia, João Pedro. Oi, Carla, bom dia para você, bom dia para todo mundo que está nos acompanhando. Pois é, a gente está de olho nessa questão que tem movimentado bastante, né, a capital do país, principalmente diante da possibilidade dessa medida provisória que altera a estrutura de ministérios perder a validade. A gente vinha falando disso já há algum tempo, porque ela está ali mais ou menos na linha de tiro, se a gente pode dizer assim, porque perde a validade em breve, mas a gente está vendo agora uma movimentação a respeito desse assunto. A Câmara e o Senado, o fato é que a Câmara e o Senado, na verdade, tem até o dia 1º de junho para votar essa medida provisória e a pasta mais atingida pelas mudanças feitas pelo Congresso é a do meio ambiente. Essa pasta é chefiada pela Marina Silva e isso também tem gerado aí alguns atritos. A gente viu, inclusive, uma situação recente de Randolfo Rodrigues, que era do partido de Marina, ter deixado a rede. Isso tem uma relação com essas questões e com relação a esse tema, o relatório do deputado Isnaldo Bulhões, aprovado ontem numa comissão mista, modifica a proposta original que foi encaminhada pelo Planalto. Segundo o líder do governo no Congresso, o próprio senador Randolfo Rodrigues, 95% da versão original foi mantida. Marina Silva não ficou nada satisfeita com o que chamou de desmonte do Ministério do Meio Ambiente. A matéria prevê que o Cadastro Ambiental Rural, que controla o desmatamento e fornece dados sobre as propriedades, vá para a pasta da Gestão e Inovação. Os sistemas de informação sobre saneamento, resíduos sólidos e recursos hídricos passam para o Ministério das Cidades. Já a Agência Nacional de Águas fica com a integração e desenvolvimento regional. Marina Silva afirmou que as mudanças são um desserviço para a sociedade e disse acreditar em uma reversão dessa situação. Infelizmente, quando vem uma decisão que ainda teremos tempo, né? Eu sou uma mulher de fé. E eu acredito que os senhores vão dialogar, vão debater, o governo, o ministro Padilha, todos nós, com os senhores parlamentares, para que possamos reverter o que está sendo proposto. Mas as consequências de retirar a Política Nacional de Resíduos Sólidos do Ministério do Meio Ambiente para o Ministério das Cidades, não tem a ver com querer desqualificar o Ministério das Cidades. Tem a ver com o locus, com a ontologia da formulação da proposta. Bom, pelo relatório aprovado, então, o Ministério dos Povos Indígenas também vai perder espaço. Uma das principais atribuições, a demarcação de terras, vai ficar com a pasta da Justiça, sob o comando aí de Flávio Dino. Já o COAF, que monitora as atividades financeiras, sai da Fazenda e vai para o Banco Central. Uma outra mudança envolve a CONAB, a Companhia Nacional de Abastecimento, que vai ser compartilhada entre o Ministério da Agricultura e o Desenvolvimento Agrário. Então, essas são as alterações. Essa medida provisória está há algum tempo já no Congresso Nacional, mais especificamente desde o início, praticamente, do governo. Então, a tendência é de que ela seja votada antes do tempo. Só que aí a gente vai cair, mais ou menos, naquela situação que a gente vem acompanhando já há algum tempo, que era a principal crítica ali de Rodrigo Pacheco com relação a Arthur Lira, né? Que é a questão da medida provisória passar muito rápido por uma casa, porque a outra demorou para analisá-la. Então, esse é o ponto dessa medida provisória, deve ser analisada até o dia 1º de junho. Bom, vamos lá. Obviamente, a gente está diante de uma grande derrota para o governo, não dá para vender isso de outra maneira, né? Se o presidente vai lá e desenha o corpo ministerial dele de determinada maneira, olha, isso aqui vai ficar sob o guarda-chuva do Banco Central, eu estou falando do COAF, né? Isso aqui vai ficar do guarda-chuva do Ministério da Fazenda, isso aqui no Ministério do Meio Ambiente. Vem um deputado e muda tudo, obviamente isso não pode ser vendido como uma vitória. Na prática, o presidente entregou os anéis para preservar os dedos. Os dedos, no caso, são o núcleo palaciano e os ministérios petistas, desenvolvimento agrário, casa civil, né? O presidente e o seu governo, até porque essa mudança foi sancionada e avalizada pelo ministro de Relações Institucionais, Alexandre Padilha, fez um gerenciamento de danos, né? Ocorre que o dano, no caso, concentra-se num ministério que, para o planeta, é um símbolo desse governo, né? O Ministério do Meio Ambiente. Lula
foi eleito com uma plataforma de prioridade de preservação de matas nativas, enfim, de muito poder ao Ministério comandado por Marina Silva, que é alguém que serve também como uma vitrine do governo e do Brasil lá fora. É alguém muito respeitada, já esteve em governos anteriores, foi responsável pelo desenho do Código Florestal, pela redução drástica nas queimadas na Amazônia no passado. Então, é um nome muito importante e de grande visibilidade. E Marina já teve as suas rusgas com o PT na eleição de 2014, quando, ao ultrapassar Dilma Rousseff nas projeções para segundo turno, depois da morte de Eduardo Campos, né, no acidente aéreo, passou a ser vendida pelo então publicitário João Santana, né? Era o João Santana, publicitário do PT naquela época, como um ser exótico, que ao mesmo tempo que defendia a bandeira do meio ambiente, era aliada de banqueiros poderosos e, caso ganhasse, defenderia, na verdade, o interesse destes últimos, tirando literalmente a comida do prato do brasileiro. Havia uma peça publicitária infame que mostrava a comida do brasileiro sumindo caso Marina fosse eleita. Foi uma covardia o que fizeram com ela, mas não obstante, ela voltou a um governo do PT. No caso de Marina deixar o governo, e não seria uma grande surpresa se isso acontecesse, porque ela tornou-se na prática um pato manco, uma ministra com praticamente nenhum poder, isso seria uma grande perda imagética, né, pro Lula. A sua primeira perda ministerial, justamente a de Marina Silva. Né? Aí vai depender da boa vontade da ministra de continuar exercendo ali a sua função sem os poderes que lhe foram prometidos. Essa possibilidade está na mesa, João Pedro? Diga, Sheila. Não, só para acrescentar, tem outro aspecto aí do enfraquecimento político de Marina Silva no governo, que envolve a disputa sobre a exploração de petróleo na Foz do Amazonas. Né? É outra disputa dentro do governo em que ela, neste momento, está enfraquecida também. Mas eu passo a bola aqui. Em que Lula já se posicionou publicamente contra o desejo de sua ministra. Então, tem sido dias muito difíceis para Marina Silva. Essa possibilidade de Marina deixar o governo está sobre a mesa, João? Olha, Megali, Sheila, essa é uma questão que está sempre sobre a mesa, né? Porque, de fato, há essa insatisfação, né? A gente acompanhou essa ruptura de Marina com o PT há algum tempo atrás, teve esse período de passe, a gente pode dizer assim, que foi feito ali durante o período da transição de governo, ela participou do grupo da transição do meio ambiente e depois acabou assumindo essa pasta, né? Só que a relação, ela nunca voltou a ser a mesma, assim como a gente sabe, relações depois de uma ruptura não voltam a ser as mesmas. Então, claro, essa possibilidade está sempre sobre a mesa e é um ponto um tanto quanto delicado que está sendo, inclusive, estudado já por algumas pessoas dos bastidores do Palácio do Planalto. Primeiro, diante dessa questão da foz ali do Amazonas, né, a questão do petróleo e também com relação a esse ponto de desmonte, pelo que ela chamou, do Ministério do Meio Ambiente. Claro, ainda não há um nome, né, um possível nome que de repente possa substituir Marina Silva, mas o Palácio do Planalto já trabalha sim com essa possibilidade dela eventualmente deixar o governo. Então, seria de fato a primeira perda de ministério, né, ou ministerial ali do presidente Lula, e é uma questão que já está sendo estudada ali pelos ministros palacianos, obviamente junto com o presidente da República. Valeu, JP. Valeu, até mais. Bom, e até para acrescentar aqui mais elementos nessa discussão envolvendo a ministra Marina Silva, depois da recusa inicial, a Petrobras vai fazer um novo pedido de licença para explorar petróleo na Amazônia. A ideia é pedir a reavaliação do veto do IBAMA com medidas adicionais de proteção em resoluções para emergências ambientais, como vazamentos de óleo. A proposta inclui uma base de resposta rápida com 100 profissionais, 12 embarcações e 5 aeronaves, a maior já oferecida no Brasil. Ainda segundo a Petrobras, até hoje, nunca foram registrados vazamentos de óleo em operações de perfuração. Os dois ministros do governo envolvidos nesse imbróglio aproveitaram audiências públicas ontem no Congresso para passar os seus recados. Favorável à exploração, o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, disparou contra a decisão do IBAMA. É inadmissível que nós não possamos equilibrar desenvolvimento social e desenvolvimento econômico com desenvolvimento social e a questão ambiental conjuntamente
nesse país. Dispensa ressaltar as desigualdades latentes na nossa sociedade, em especial naquela região. Por outro lado, a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, pregou cautela e afirmou que o novo pedido será avaliado. Uma avaliação dessa leva de 2 anos a 2 anos e meio. E a decisão do governo foi de que nós vamos fazer, sim, a avaliação ambiental estratégica. A estimativa é de que a área que vai do litoral do Amapá ao Rio Grande do Norte seja uma espécie de novo pré-sal com potencial para produzir 30 bilhões de barris. A Petrobras separou 3 bilhões de reais para investir em 16 perfurações na região, que fica a 530 quilômetros da foz do Rio Amazonas e a 170 quilômetros da costa do Amapá. Bom, ainda na página ambiental, a Câmara acelera a tramitação do chamado marco temporal e afrouxa as regras do Código Florestal. André Viana. A Câmara dos Deputados aprovou por 324 votos a favor e 131 contra o requerimento de urgência da votação sobre o Marco Temporal de Territórios Indígenas. A votação foi realizada nesta quarta-feira. O projeto restringe a demarcação de terras indígenas àquelas já tradicionalmente ocupadas por esses povos em 5 de outubro de 1988, data da promulgação da Constituição Federal. Com a aprovação da urgência, o presidente da Câmara, Arthur Lira, disse que colocará o projeto em votação na próxima semana e pode encerrar a discussão do tema no STF. Além disso, na mesma sessão, a Câmara rejeitou as emendas propostas pelo Senado e reinseriu alterações na Lei da Mata Atlântica na medida provisória que prorroga o prazo de adesão ao Programa de Regularização Ambiental. A Câmara já havia enviado a proposta para o Senado, mas a Casa devolveu a MP alterada, afirmando que as mudanças flexibilizavam as regras do Código Florestal e favoreciam o desmatamento. O Programa de Regularização Ambiental legaliza terras que têm compromisso em restaurar ou compensar áreas desmatadas antes de 2008. Segue para o Senado a proposta do novo marco fiscal que vai substituir o teto de gastos. Ontem a Câmara rejeitou todos os destaques apresentados ao texto, que prevê um novo regime para o controle das contas públicas. Destaque agora é do Márcio Rocha. Depois de ser aprovado pelo plenário da Câmara dos Deputados, o projeto que trata das novas regras fiscais, rebatizado de Regime Fiscal Sustentável, deve ser analisado pelo Senado nas próximas semanas. Todos os 5 destaques, as sugestões de mudança no texto original apresentados pelos parlamentares foram rejeitados e, assim, fica a expectativa para o texto ser analisado pelos senadores. Tanto o governo quanto os líderes partidários querem que a tramitação da proposta no Congresso se encerre ainda no primeiro semestre. A tendência é que o senador Omar Aziz seja o relator do projeto no Senado e o texto pode ser analisado pela Comissão de Assuntos Econômicos antes de ser votado pelo plenário. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, comemorou o placar, que chamou de expressivo e que isso dá confiança ao governo para outra proposta, a reforma tributária, e que vai trabalhar intensamente para que esse projeto seja aprovado. Colocar toda a equipe de apoio da Secretaria Extraordinária à disposição do relator para que ele tenha todos os cenários traçados, sabendo o que vai acontecer com cada setor e buscando, mais uma vez, como foi feito na regra fiscal, um modelo inteligente que vai transitando por uma coisa, sai do caos tributário atual por uma situação de mais racionalidade, transparência, equilíbrio. Ainda em Brasília, o Congresso deve instalar hoje a CPMI dos atos de 8 de janeiro. O objetivo é investigar quem participou, se omitiu ou financiou a invasão às sedes dos 3 poderes. Ontem, depois de uma reunião com Lula, 2 nomes de peso do MDB decidiram ficar de fora da comissão. Os senadores Eduardo Braga, que poderia assumir a relatoria, e Renan Calheiros. Com isso, o partido indicou Veneziano Vital do Rego e Marcelo Castro para ocupar essas vagas. O mais cotado para assumir a presidência da CPMI, que terá a maioria governista, é o deputado Arthur Maia, do União Brasil. Em outra CPI, instalada na Câmara, a comissão que vai investigar as invasões de terra promovidas pelo MST aprovou os primeiros requerimentos, entre eles os de convite para ouvir os ministros Carlos Fávaro, da Agricultura, e Paulo Teixeira, do Desenvolvimento Agrário, e mais 3 pessoas ligadas ao movimento. Como não se trata de uma convocação, eles não são obrigados a comparecer. A sessão, de novo, foi marcada por bate-boca e a base governista tentou colocar o agronegócio no centro do debate. O requerimento foi apresentado pela deputada e presidente nacional do PT, Gleisi Hoffmann. O requerimento tem o intuito de averiguar a destinação e a real utilização dos recursos públicos destinados ao agronegócio brasileiro. Bom, a maioria oposicionista rejeitou os pedidos de informações aos ministros da Fazenda, Meio Ambiente e Justiça. A deputada Caroline de Toni, do PL, rebateu e disse que o objetivo da CPI não é investigar o agronegócio.
essa quebra de dados fiscais e tributários iria beneficiar a investigação do MST, que é outro personagem. Então, esse requerimento deveria ser para investigar quebra de sigilo dos integrantes do MST, que é a finalidade dessa CPI. Ainda ontem a comissão marcou para segunda-feira a primeira visita em uma área invadida. Os deputados vão ao Pontal do Paranapanema, em Presidente Prudente, no interior de São Paulo. Fãs de todo mundo se despedem da cantora americana Tina Turner, considerada a rainha do rock. A artista morreu ontem aos 83 anos na casa onde morava perto de Zurique, na Suíça. O comunicado oficial não revelou a causa da morte, mas afirmou que Tina Turner morreu pacificamente. Nos últimos anos, porém, ela lutava contra uma doença renal depois de ter sido diagnosticada com câncer e sofreu um AVC em 2016. Ontem, autoridades e artistas, como o líder dos Rolling Stones, Mick Jagger, manifestaram pesar e fizeram homenagens, à lenda do rock. Tina Turner fez um enorme sucesso no cenário pop mundial, conquistando 8 prêmios Grammy, vendendo mais de 100 milhões de discos. Na lista dos grandes hits que embalam gerações até hoje, essa daqui, uma das maiores e que a gente associa muito a Ayrton Senna. Ela cantou pra ele uma vez, Ela fez essa homenagem a ele. Até o Rubinho Barrichello tava lembrando aqui disso, e aí ficou muito associado lá. Olha aí. É num palco de um show em que o Senna é convidado, ele vai lá com o bonezinho do Banco Nacional, e ela devia ter o quê aí, uns... The Best. Isso foi em 93. 93? Faz, portanto... 30 anos. Ela tinha 53 anos. Gata, hein? Isso é no Maracanã, 120 mil pessoas no estádio do Maracanã. E aí ela diz, eu sou fã desse cara. O Rubinho Barrichello falou sobre isso, justamente. Ele estava presente e relembrou essa história aqui. Vamos ouvir. Fenomenal, era o meu primeiro ano de Fórmula 1. Eu já estava vivendo um momento, assim, único. Eu tive com o Ayrton na noite anterior, ele e o Christian, num jantar. E a gente foi chamado para ir no show. O Senna ficou num canto do palco e eu fiquei do outro lado. E daí quando eu vi a Tina Turner chamando ele, foi uma alegria muito grande. É demais. A história da Tina Turner foi marcada por altos e baixos, tanto na carreira profissional quanto na vida pessoal. Ela nasceu numa família pobre no estado do Tennessee. Foi batizada como Anna Mae Bullock. Começou a fazer sucesso muito jovem. Aos 15 anos, ela foi abandonada pelos pais e aí começou a cantar em boates para se sustentar. Nos anos 60 e 70, ela dominou o cenário da música soul ao lado de Ike Turner, com quem teve um relacionamento abusivo, era agredida, mas aí foi na década de 80, que ela conseguiu se reinventar com essa voz poderosíssima, uma energia contagiante nos palcos, depois de se separar do ex-marido, Aliás, no que fez muito bem. A biografia da Tina Turner é chocante, Os momentos em que ela conta dos episódios de abuso do Ike, ninguém imaginava que aquilo estivesse acontecendo e ela era maltratada de uma maneira absurda. Nossos ídolos estão indo embora, Os mega stars do rock, do pop, estão indo embora, gente. Nossa. Daqui a pouquinho não resta mais nenhum. Já foram embora o Prince, Michael Jackson, agora Tina Turner, Rita Lee se despediu, a Gal Costa. Porra, tanta gente tá indo embora, O Aldir Blanc. E é isso. Daqui a pouco é a vida, Daqui a pouquinho os nossos ídolos que enchiam estádios não existem mais, Não, mas no Chris Martin, Coldplay, sim, mas de alguma maneira o Coldplay não se encaixa
no que a gente entende como mega astro do rock. Porque a distribuição é diferente, né? Da É indústria, um mundo diferente. tudo se remontou, muito, então a gente não tem mais os sucessos sendo lançados em emissoras de rádio, embora a gente esteja falando numa emissora de rádio, mas é diferente, né? A relação que os artistas, a indústria tinha com os fãs, né? Era uma coisa muito mais analógica, aliás, completamente analógica. Hoje é tudo digital. A gente conseguia medir, né, o tamanho do artista até pela venda de discos. Sim, hoje tem execuções do Spotify, mas é a mesma coisa, não é a né? mesma coisa, cara. É difícil explicar, mas não é algo palpável. O fato é que eles estão indo embora. Quem é que a gente tem hoje desses mega astros dos anos 80, 90, 70? Os Rolling Stones, o U2, o Bruce Springsteen, Paul McCartney, mas não são muitos. E assim é a vida, né? O mundo vai mudando. Porque a gente tá... Desculpa, dizem que você sabe que se tornou muito grande quando você é satirizado. E a Tina Turner foi satirizada aqui no Brasil pela Regina Casé. Aliás, seria uma entrevista boa, né? Pra ela contar como é que foi a composição daquele personagem da novela Cambalacho. Lembra da Tina Pepper? É mesmo. Que era uma cantora de lanchonete, que tinha o cabelo igual a da Tina Turner, o jeitão igual da Tina Turner, e aí virava uma popstar, como a Tina Turner. A Regina Casé sempre foi muito engraçada, né? E esse foi um dos personagens inesquecíveis dela. Gente, só uma coisa, o encontro com o Senna não foi no Maracanã, ela fez um show enorme no Maracanã, reunindo 120 mil pessoas, mas esse aí foi na Austrália. É diferente, foi outra coisa. Tá. E aí a gente tá falando, Deve essas ter sido pessoas... fim de semana de Fórmula 1 na Austrália, então. Muito O Rubinho tava lá, o Senna tava lá. Exatamente. E aí a gente tá falando sobre isso, sobre as despedidas, né, essas pessoas, mas eles deixam, é claro, né, um legado. O produtor musical João Marcelo Bosco, ele destacou justamente o legado e a força, né, da obra da Tina Turner. Fica uma obra monumental, né? Qualquer ângulo que você olhe para Tina Turner, há um nível de contribuição ímpar. É uma figura emblemática. A sua voz talvez seja uma herança de outras grandes figuras, como Etta James, a Sister Rosetta Tharpe, enfim, pessoas incríveis. E ela pegou esse bastão e acrescentou muito dela, Tina Turner, a esse léxico, né, musical contemporâneo. É um timbre único, e esse timbre não tem como emular. É a mãe natureza que deu a Tina Turner. E aí não nasce todo dia, né? Emular. I'm a private dancer, dancer for money. Isso. Pode falar que vocês acharam que era o áudio dela mesmo, né? Exatamente. Mandar um beijo pro Luiz Teixeira, nosso amigo que tá acompanhando a programação e falou, isso aí foi a última vitória do Senna na Fórmula 1. Essa na Austrália. Pô, boa. Obrigada, Valeu, Luiz. Xará. Um beijo grande. É verdade, em 94 ele não ganhou nenhuma corrida, né? As 3 primeiras foram vencidas pelo Schumacher. E em 93, se não me engano, foi dominado pela Williams. O Senna não teve muita chance. E aí depois ele foi pra Williams e deu no que deu, né? O Sandro fez um joia com a mão, além de sinalizar o relógio pra gente. Não, mas enfim, a gente tá falando de gente... Não fez um joia, ele chacoalhou o pulso pra mostrar o relógio. Mas a gente tá falando de gente que revolucionou. Acho que essa é a grande diferença desses astros da música. É gente que revolucionou em algum momento, e gente que revoluciona não nasce todo dia, não surge todo dia mesmo, né? É isso. Essa é a diferença, Bem colocado, né? Sheila. Bem, em São Paulo, a Tina Turner é tema de uma exposição no Museu da Imagem e do Som, que vai até o dia 9 de julho. A idealizadora desse evento, a Lia Vissotto, ressaltou o legado também de superação da artista. Uma mulher que se fez na música, né? Atingiu a apoteose, se fez ali e num momento de vida já avançado, né? Dos seus 40 anos. É uma mulher que ensinou que não tem dificuldade, né? Que não tem limite. O corpo de Tina Turner será sepultado em uma cerimônia restrita a familiares e amigos próximos. Bom, mudando de assunto, vamos falar sobre Vinícius Júnior. O jogo entre Real Madrid e Rayo Vallecano foi marcado por atos de apoio ao atacante brasileiro vítima de racismo no último domingo e em várias outras ocasiões. E ontem, o presidente da La Liga, aquele senhor que culpou o Vinícius Júnior pelo que aconteceu no último fim de semana e basicamente disse que o brasileiro estava de mimimi e difamando a Liga. É impressionante, né? O cara é deparado com metade de um estádio chamando um jogador de macaco, um jogador negro de macaco, não consegue se solidarizar, ele não consegue nem dizer, veja, eu acho que o Vinícius está exagerando, embora eu seja solidário. Não. Ele só conseguiu falar, Vinícius, você está difamando a Liga e mal informado sobre o que acontece. Nenhuma palavra de lamentação àqueles atos criminosos. Que ser humano
particular, né? Javier Tebas pediu desculpas ao craque brasileiro Yuri Queiroga. Vinícius Júnior é homenageado pelo Real Madrid na primeira partida após a 10ª ocorrência de ofensas racistas contra ele em estádios espanhóis. O atacante brasileiro não entrou em campo na vitória por 2-1 sobre o Rayo Vallecano nesta quarta, mas esteve no estádio Santiago Bernabéu, na capital espanhola. Todos os companheiros de equipe entraram em campo com a camisa 20, usada por Vini Júnior, e a torcida aplaudiu o brasileiro no minuto 20 de partida. Fora do estádio, no entanto, um pôster foi vandalizado e teve a imagem de Vinícius Júnior arrancada. Até agora, não se sabe quem é o responsável. Ainda nesta quarta, o presidente de La Liga, Javier Tebas, pediu desculpas ao jogador e admitiu que há insultos racistas contra ele, afirmando que a Liga tomará medidas para frear os atos de racismo nos estádios da Espanha. Pois é, mas aconteceu de novo, né? E mais uma vez na América do Sul. E ontem falávamos sobre isso lá no Rio de Janeiro. O atacante Ângelo e o zagueiro Joaquim dos Santos disseram ter sido alvo de ofensas racistas por parte dos torcedores no jogo contra o Audax italiano no Chile. Logo depois do jogo, o clube repudiou os atos e disse ter denunciado o caso à Conmebol e que ainda não se pronunciou, né, a confederação. Segundo o Santos, os atletas foram atacados verbalmente com gestos imitando macacos no estádio El Teniente, em Rancagua. O zagueiro Ângelo se mostrou indignado. Sai na mídia, todo mundo repudia. E, cara, é incrível como as pessoas não amadurecem, não aprendem. Basta de racismo, assim, é algo que machuca muita gente, que a punição seja feita. Quando eu saí, eles começaram a me xingar, normal, coisa de jogo. E quando eu fui chegando perto da bandeirinha que fui sair, um torcedor veio só e começou a me chamar de mono hijo de p*** e fazer gesto de macaco. Eu acabei xingando ele de volta e pedi pro bandeirinha fazer alguma coisa. Só que, como sempre, as pessoas se omitem, as pessoas não fazem nada, são cúmplices de atos racistas e simplesmente não falam nada. Ângelo atacante, tá? Não é zagueiro não, atacante, indignado e obviamente com toda a razão. Claro. Né? Gente, essa história aqui, hein? Depois de muitas críticas, mas além de críticas, denúncias e revolta, o Google tirou do ar um jogo chamado Simulador de Escravidão. É um game que estava na loja de aplicativos da Big Tech, simulava castigos a pessoas negras. Como é que funciona ou funcionava esse negócio? A proposta é o usuário simular ser proprietário de escravos. É isso. E aí na dinâmica você escolhe ou você é tirano ou você é libertador. Na primeira ideia, a proposta do jogo é fazer lucro e impedir fugas e rebeliões. Na segunda, lutar pela liberdade e chegar à abolição. Só que entre essas opções, vamos aqui nos ater à primeira possibilidade, que é escolher ser um tirano. Qual a dinâmica do jogo? Castigo, violência. E aí quando você pega tortura, agressão, esse game produzido e tirado do ar ontem, ele tinha pouco mais de 1.000 downloads já e além de 70 avaliações. Eu fui ler as avaliações. Sabe o que tinha nos comentários? Pessoas reclamando de poucas possibilidades de agressão. É impressionante. A Júlia Kallenbach vai contar os detalhes e a gente fala mais sobre isso. Um aplicativo de cunho racista disponibilizado na loja virtual do Google foi removido da plataforma Google Play após diversas denúncias nas redes sociais. O jogo Simulador de Escravidão oferecia aos usuários a opção de trocar e vender escravizados, além de extrair lucro do trabalho deles. Na imagem de divulgação, homens negros eram representados trabalhando ao redor de um homem branco. A Defensoria Pública do Rio disse que vai pedir à Polícia Federal a abertura de um inquérito para investigar os responsáveis pelo aplicativo. Um procedimento foi instaurado pelo órgão para apurar a responsabilidade do Google por hospedar o jogo. As pessoas que fizeram comentários racistas na plataforma também podem ser investigadas. Em nota, o Google reforçou que o jogo foi removido do sistema e disse que não permite qualquer aplicativo que incite o ódio contra indivíduos ou grupo com base em raça ou origem étnica. Não permite, mas o jogo estava lá. Então não há nenhum processo de curadoria antes para a entrada de um jogo. E me parece que há uma relação aqui, já que as próprias Big Techs chamam de loja de aplicativos. Vamos comparar com uma loja, né, com um supermercado. Pode um dono de supermercado ou de uma loja vender qualquer coisa, colocar qualquer coisa na sua prateleira? Não pode, se ela for criminosa. Ele não pode. É simples assim. E ele é corresponsável. Se ele vender um produto estragado, vencido, se ele vender crianças, ele pode colocar uma criança na prateleira. Vou vender crianças a partir de... Não pode. É criminoso, é um ato criminoso. Pode vender cocaína não pode. Prateleira, né? E aí ele vai fazer o quê? Fala, não, mas eu só sou uma prateleira, eu só ponho aqui em exposição o que fornecem, vai atrás do fornecedor.
Pois é, não é assim que funciona. Tem legislação. Se tem aqui fora, no mundo físico, tem de ter também no mundo virtual. E é um dos aspectos que a gente acompanha na discussão sobre o PL das fake news, né? E que envolve as big techs. Eu estava vendo ontem, porque a gente ganhou um livrinho lá no Museu da Manhã, e aí veio bem a calhar, porque ele é bem curtinho e ele Pode um robô ser racista? E aí tem um trecho, eu estava lendo ontem, que casa muito com essa história. Eu vou ler bem rapidinho. Nossos pensadores do amanhã nos mostram por diferentes ângulos que a tecnologia é um produto da sociedade. E como tal, traz as marcas, os vieses e os preconceitos de quem a produz. Precisamos, segundo eles, aceitar que a tecnologia não é neutra, que os algoritmos trazem vieses sociais que nos impactam diariamente e que nossas noções de privacidade devem ser ressignificadas com urgência. Usando exemplos do nosso dia a dia, como as redes sociais, os aplicativos e até mesmo nossos documentos, os autores mostram que, além de democratizar o acesso à tecnologia, é fundamental democratizar o desenvolvimento da tecnologia para não reproduzirmos desigualdades do passado e do presente no futuro que está despontando. Tem outros trechos também que casam muito com esse jogo aqui. Vamos partir da ideia de que nenhuma tecnologia é neutra, imparcial e que todas elas carregam as marcas, escolhas e preferências de quem a produz. Aí a responsabilidade de Big Techs. E responsabilidade, evidentemente, de quem desenvolve um jogo assim. Sim, parece óbvio dizer isso e realmente todas as tecnologias, desde a sacola até o iPhone, são fruto de escolhas humanas. Pode ser a tecnologia mais high-tech, inteligência artificial, todas são essencialmente sociais, porque são desenvolvidas por pessoas. Esse aqui, infelizmente, também é um retrato social. Quando a gente vai lá nos comentários e lê que alguém está defendendo que haja mais possibilidades de agressão, olha que triste, olha que retrato triste, e que não pode ser alimentado, como a gente vê acontecer, com o desenvolvimento de jogos assim, e permitidos, infringindo a lei, por uma Big Tech, como nesse caso o Google. Quando a gente fala das críticas ao Smart Sampa, que é um projeto que pode ser implementado em São Paulo, parecido com o Olho Vivo, né, em Belo Horizonte, um grupo se mobilizou de vereadoras, né, da capital paulista para tentar justamente bloquear a entrada dessa nova tecnologia, da forma como ela foi construída, com base nisso, nessa crítica de que poderia haver o racismo estrutural poderia ser replicado, porque muito provavelmente as câmeras captariam o mesmo perfil de pessoas para que elas sejam sempre, não vou dizer perseguidas, mas enfim, sempre monitoradas, para que essas pessoas sejam seguidas ali de perto pelas câmeras. Qual seria esse perfil? É justamente o que a gente já imagina, né? É o perfil de quem normalmente toma enquadro, da polícia nas ruas e tal. Então, esse é um ponto. Agora, isso já foi superado porque essa liminar caiu, né, Sheila Megali? A gente falava há alguns dias aqui na nossa programação. Mas aí eu queria só registrar a mensagem do Carlos Quinteros, o nosso ouvinte que mandou para cá, enquanto a gente falava do Vinícius Júnior. E ele dizia assim, olha, todos os segundos morre um Vini Júnior ou uma Ludmilla pelos becos do Brasil, mas a imprensa não se importa com isso, porque eles não são famosos. Ô Carlos, quando a gente fala e aborda essa questão do racismo estrutural, e que o crime de racismo e de injúria racial é crime porque ele mata, a gente não está dizendo que ele mata o Vinícius Júnior, ou que ele mata uma Ludmilla que tem muita projeção e está num palco o tempo todo. Ele mata outras pessoas que têm as mesmas características físicas só porque elas têm as mesmas características físicas. Esse tipo de racismo, que acontece com uma grande personalidade de grande projeção, ele impacta no mais fraco, ele impacta no mais pobre, na pessoa que não tem projeção nenhuma e que está absolutamente vulnerável. Isso é o racismo, é uma cadeia muito grande. E é por isso que a gente tem que combater o tempo todo, é por isso que esse caso do Vini Júnior é tão importante, porque ele ganhou projeção global. E a partir disso, a gente pode replicar para proteger essas pessoas mais vulneráveis. Então, uma coisa está absolutamente conectada à outra. O Vinícius está se levantando exatamente por estes negros. Quando um menino vai num estádio de futebol e vê o pai dele chamando um homem de macaco, quem está sob risco físico ali não é o Vinícius. O Vinícius é o alvo da fúria e do ódio dessa pessoa. Mas, acabando o jogo, ele vai voltar para casa cercado de seguranças. Não será ele o atacado, mas esse menino vai crescer entendendo que aquele ser humano, pela cor da sua pele, é diferente, é inferior e não é humano como ele. Ele serve como um propósito de entretenimento ali, né, no campo de futebol,
mas não merece o mesmo respeito que ele, como branco, ele vai crescer com esse entendimento de vida, né? E aí quem vai sofrer a violência de verdade são esses Vinícius Júniors, ocultos, as Ludmilas, que são assassinadas todos os dias. Então, uma coisa está intrinsecamente, como disse a Carla, ligada com a outra. Eu só queria arrematar esse assunto, se me permitirem, porque é tão bonita a imagem, né, do Vinícius ontem sendo aplaudido pelo estádio inteiro. Tá aqui a foto na capa do estado de São Paulo, ele na tribuna de honra. Senhores muito elegantes, senhoras muito bem vestidas, todos voltados para o Vinícius aplaudindo e ele agradecendo os aplausos. E calhou de ser um jogo contra o Raio Vallecano, que é uma equipe também ligada a causas sociais e combate ao racismo. Então foi muito bonita a festa pá. A gente ficou contente, mas é bom sempre manter um pezinho atrás e um pouquinho de desconfiança, porque esses mesmos senhores e senhoras até ontem não tomavam atitude nenhuma e não aplaudiam o Vinícius Júnior. Pelo contrário, muitos entendiam que o Vinícius estava exagerando, tinham mais ou menos o mesmo pensamento daquele presidente da La Liga, o Javier Tebas. O próprio Ancelotti mantinha um certo distanciamento do assunto. Até que depois de 10 vezes em que isso foi filmado e documentado, e no mínimo 16 vezes que aconteceu contra o Vinícius Júnior, ele resolveu se levantar. Mas levantou-se frente a um absurdo completo, metade de um estádio chamando um homem de macaco, e também observando o que acontecia no seu entorno, né? A revolta que isso causou em torcidas até fora da Espanha. E os próprios jogadores também faziam, muitos deles, cara de paisagem quando o Vinícius era atacado. Então agora tá todo mundo pegando onda nessa onda do combate ao racismo, a ponto de o próprio presidente da Liga pedir desculpas ao Vinícius Júnior, mas a gente tem que ficar ligado para saber quais serão as consequências desses ataques. E se de fato a gente está diante de uma mudança no comportamento de torcedores e da própria sociedade. Não é bom a gente comprar essas imagens tão bonitas pelo seu valor de face, porque elas podem não ter significado prático nenhum. Mas boa notícia, todo mundo recuou, a imprensa espanhola recuou, o comportamento, pelo menos por enquanto, mudou, menos o de Magno Malta. Aí eu sou obrigado a voltar ao senador Magno Malta, que ontem meio que dobrou a aposta em uma entrevista à Jovem Pan, usando a velha tática de pedir desculpas a quem se sentiu ofendido e, inacreditável, dizendo que tem amigos negros. Não é incrível? Mas não aprendeu nem essa? Ele citou, não, eu tenho muitos amigos negros, eu não posso ser racista. Porque eu me declaro negro, disse o Magno Malta, isso que eu ia dizer. E tenho amigos negros. E citou aqui, textualmente, o Salgadinho, né, e o Luiz Carlos, pagodeiro do Raça Negra. Aí, o Estado de Minas foi atrás do Salgadinho. Como é que é essa amizade aí? O Salgadinho falou, amizade é o cacete. O Salgadinho falou, não tenho nenhuma relação de amizade com ele. Pelo contrário, fiz campanha pro Magno Malta, ele não me pagou. Tá devendo dinheiro. Quando tinha show político, ele descobriu que eu era evangélico, fiquei 3 meses trabalhando pra ele, fazendo show pra esse cara, e ele não me pagou. Então o Magno Malta continua passando vergonha, não recua, não pede desculpas sinceras, e vai ter que responder no Conselho de Ética, e espero que na Justiça. Porque se você for ver as falas do Magno Malta, o que ele disse ali é que quem tinha que se sentir ofendido com a comparação entre Vinícius Júnior e o macaco era o macaco. Que era ele que tinha que ser defendido pela Sociedade de Proteção dos Animais, porque é um animal bacana, forte, bravo. Então quem tinha que ficar triste com a comparação era o macaco. É inacreditável. O nosso senador, até o presidente da Liga, recuou. E a gente sabe que é um cara que não é muito ligado ao combate ao racismo, mas o Magno Malta dobrou a aposta. Vamos ver no que vai dar. Rapidinho, Megali, mensagens, esse é um assunto que mobiliza muito as pessoas, né? E aí tem algumas mensagens de ouvintes falando, mas em se tratando desse jogo a gente está falando de ficção, e eu sei, isso é um longo debate, mas para isso há uma categorização no crime de racismo, que é o racismo recreativo, e aí que se enquadra. Perdi o nome aqui da ouvinte, acho que é a Dalva que escreveu com essa crítica, e um outro ouvinte falando, esses casos aumentaram muito depois que vocês começaram a dar ênfase. Na verdade, esses casos acontecem todos os dias. É uma violência diária contra pessoas negras, uma violência que agride, que mata, todos os dias em silêncio. O que nós estamos fazendo é denunciando, trazendo à tona, porque é assim que a gente muda a realidade. Trazendo à tona, falando sobre. O que muda é o debate, é o inconformismo que muda o mundo. A Band News FM realiza hoje mais um fórum em comemoração aos 18 anos da rádio. Depois de colocar a saúde e a economia em pauta, desta vez o assunto será a sustentabilidade. Entre os convidados estão a diretora socioambiental do BNDES, Tereza Campelo,
o diretor de sustentabilidade da B3, César Sanches, o CEO da Pacto Global da ONU no Brasil, Carlo Pereira, e o diretor de ESG e Suprimentos da Tegra, Ángel Ibáñez. O Fórum Responsabilidade Socioambiental e Economia Circular Compromisso com o Futuro será realizado entre 3 e 4 horas da tarde, com transmissão aqui na Band News FM no Dial e nas plataformas digitais. Vamos falar de futebol? Vamos falar de futebol. Ô, Sheila, qual foi a última vez que o Corinthians venceu um jogo? Não sei. Sem Google. Galho. Não, falando sério, sem Google. Sério. Quando venceu um? É a última vez que o Corinthians venceu um jogo. Tem Eu tenho a resposta. 9 jogos. Quase, 8. Foi contra o Remo, aquele jogo que o Corinthians venceu por 2-0 e depois ganhou nos pênaltis. Depois só... Na época o técnico ainda era o Cuca, tá? Muita coisa aconteceu. Ontem eu também não me lembro qual foi a última derrota, nem do Botafogo, nem do Palmeiras. Mas Gente, isso é me outro ajuda. assunto. Sério, me ajuda. Por favor, eu tô Ela- pedindo, eu não sei o que faço. Por Eu não favor. sei, mas o que faço. Por favor, me ajuda. Mas ontem não perdeu. O Palmeiras voltou a vencer pela Libertadores. O Corinthians chegou ao 8º jogo sem vitórias, sob o comando de Vanderlei Luxemburgo. E quem tem os detalhes é Maurício Ferreira. O Palmeiras é a única equipe brasileira a vencer na noite de ontem pela Copa Libertadores. O time de Abel Ferreira foi ao Paraguai e venceu o Cerro Porteño por 3-0. Já Corinthians e Flamengo voltam ao Brasil com um ponto na bagagem. O Timão empatou sem gols com o Argentinos Júniors e ainda sonha com a vaga nas oitavas de final. Enquanto o rubro-negro carioca saiu na frente do Nublense no Chile com gol de Gabigol, mas levou o empate na etapa final. O Flamengo é o segundo colocado do Grupo A 5 pontos do líder Racing. Hoje o Fluminense encara o The Strongest na Bolívia às 7 da noite, enquanto o Internacional vai à Venezuela enfrentar o Metropolitanos às 9 horas. Pela Sul-Americana, o Fortaleza bateu o São Lourenço por 3-2 e o Santos, no jogo já citado acima, perdeu por 2-1 para o Audax italiano.